Está aberta a sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 36 de 2019, da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019. Ata de número 34, 2019. Aos 16 dias do mês de setembro de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nessa cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Bifrost, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Pradio Centeno, Wendel Carpes e Eva Silva dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das atas número 34 e 35 de 2019 da sessão extraordinária do dia 9 de setembro de 2019 e do dia 11 de setembro de 2019, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras: convite oriundo da Escola Caldas Júnior, convite oriundo da Escola Dr. Urbano Garcia. O vereador Marlon fez uso da tribuna e os vereadores Arlete, Alexandre e Wendel fizeram partes. E como nenhum vereador fez uso da tribuna, aliás, fez uso da mesma, a senhora presidente deu por a senhora presidente deu por continuidade à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei da mensagem número 18/2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 18/2019, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi aprovado por unanimidade. Em ato de continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da moção de apoio de 01/2019, oriundo do vereador Marlon Tadeu Pradio Centeno, a qual, após lido, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Arlete, Lothar, Marlon e Alexandre utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez a comunicação à casa, a comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 23 de... dia 23 de setembro de 2019, às 16 horas. E para constar, pedir que se levasse essa ata, que após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões em 16 de setembro de 2019. Vilma Melink, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão, foi para retificada, porque não é extraordinária, não é 16 horas e também não é a ata número 34. Após retificada, ela será votada e aprovada. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício de Direção-Geral 7067 de 2019, oriundo do Tribunal de Contas. Ofício DG número 7067 de 2019, Porto Alegre, 10 de setembro de 2019. A Sua Excelência, a senhora Vilma Melink, presidente do Legislativo Municipal de Turuçu.
Senhora Presidente, comunico a Vossa Excelência que esse tribunal, examinado o processo de auditoria da admissão número 9.788/0200 de 17-3, do Executivo desse município, preferiu a decisão contida na cópia anexa. Transcorrido o prazo regimental, sem que comprovada a doação das providências cabíveis pela origem, encaminho-lhe cópia da folha 102 constante do referido processo e informo que se encontra sustada a execução dos atos impugnados nos termos do inciso 10 do artigo 71 da Constituição Federal, combinado com o inciso 2 do artigo 9 do Regimento Interno desse Tribunal. Atenciosamente, Sandro Correia de Borba, Diretor-Geral. Cadê? Todo esse endereço aqui, não? Não precisa dizer o nome. Relator conselheiro César Miola. A auditoria de admissão realizada no Executivo Municipal de Turuçu, referente ao período de 1º de novembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Interessados: Ivan Eduardo Jardim e Ervino Ram. P.P. Advogada Marisa Leitsky Bus, OAB/RS, número 50.371. A Secretaria da Segunda Câmara certifica que, apresentando o relatório da matéria, o conselheiro relator prolatou seu voto constante nos autos, o qual foi acolhido em plenário. Certifica outro sim que foi proferida a seguinte decisão: a Segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto do conselheiro relator, por seus jurídicos fundamentos, decide: inciso A, alínea A, registrar as 3 admissões alencadas no modelo inciso 1, título 2, item 052, folha 102, por atenderem ao disposto do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República. B, negar registro ao ato de admissão indicado no modelo inciso 2, título 02, item 053, folha 102, porque contraria o inciso 9 do artigo 37 da Carta Magna. C, declarar cessada a ilegalidade administrativa em relação aos 52 ingressos arrolados no modelo no modelo 5, título 02, item 023, folhas 102 a 106, as quais, sem condições de registro, encontram-se desconstituídos. D, impor multa no valor de R$500 ao senhor Ivan Eduardo Jardim, administrador do Executivo Municipal de Turuçu, nos períodos referidos nos autos, nos termos dos artigos 33, inciso 7 a 67 da Lei Estadual número 11.424/2000 e artigos 99 e 135 do Regimento Interno deste Tribunal. E cientificar do inteiro teor do relatório e voto do conselheiro
relator, bem como desta decisão, o Sistema de Controle Interno e a Câmara de Vereadores do município. F. Recomendar ao atual gestor que adote medidas voltadas a evitar ocorrências como as destacadas nos autos, a alertar em caos para o que dispõem os artigos 99 e 135 do Regimento Interno da Casa. G. Remeter os autos à unanimidade técnica para que transita em julgado esta decisão, sejam adotadas as providências cabíveis. Participando do julgamento deste processo, o conselheiro presidente Aldir Lorenzão e o conselheiro relator César Miola e o conselheiro Marco Peixoto. Plenário Gaspar Silveira Martins, em 27 de 2 de 2019. Lisiane Glass, secretária da 2ª Câmara. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 193 de 2019, oriundo do gabinete da prefeita. Isso aqui tem que voltar ainda, né? Ofício de número 193, 2019. Prefeitura Municipal de Turuçu. Prefeita Municipal, Selmira Mila Fehrenbach. Senhora Presidente, nobres vereadores, venho por meio deste ofício informar que retornei de férias na data de 18 de setembro de 2019, reassumindo as atividades de chefe do Executivo nesta data. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Turuçu, 19 de setembro de 2019, Selmira Mila Fehrenbach, Prefeita Municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do convite oriundo da Escola Caldas Júnior. Turuçu, 16 de setembro de 2019. Convite. Vimos, por meio deste, convidar esta casa para a terceira Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino Turuçu, com a apreciação dos trabalhos do tema Evoluir e Inovar, a realizar-se no dia 26 de setembro de 2019, conforme programação. Turmas da manhã, das 10 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos. Turmas da tarde, das 15 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. Certos de sua honrosa presença, desde já agradecemos atenciosamente a excelentíssima senhora Vilma Melink, presidente da Câmara Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do convite oriundo do CRAS. Convite à Câmara de Vereadores. Viemos por meio deste convidá-los para participarem conosco do Dia do Idoso e a escolha da Rainha Renascer da Terceira Idade 2019 a 2021, a ser comemorada no dia 7 de outubro, das 14 às 17 horas, no Salão do Idoso CRAS. Solicitamos o representante da Câmara para ser jurado na escolha da nova rainha. Favor confirmar a presença do jurado até o dia 30 de setembro. Turuçu, 19 de setembro de 2019. Anteciosamente, Ronilda Becker Dalman, coordenadora do Grupo Renascer da Terceira Idade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 80 de 2019, subscrita por todos os vereadores. Indicação de número 80, 2019. Ementa dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de manutenção em praças do nosso município. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os vereadores que subscrevem esta requerem ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis para fazer a manutenção nas seguintes praças: Praça Silvio Soares, Praça Loteamento Nel Duran Populares, Praça ao lado do Posto de Saúde Kutcher, Praça Central Leopoldo Dumer. Justificativa. Justificamos o presente pedido, tendo em vista a reivindicação da população turucense que alega precisar de uma manutenção em geral, no sentido de arrumar os brinquedos, pinturas, limpezas e roçadas nas praças Silvio Soares,
loteamento Nel Duram, casas populares, posto de saúde Kutcher e praça central Leopoldo Dumer. Pela atenção acima exposto e na certeza do atendimento, e a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 23 de setembro de 2019. Vilma Melink, vereadora do PSDB, Gilson Belling Baifust, vereador do PSDB, Wilson Furman, vereador do MDB, Arlete Hartwig, vereadora do MDB, Lothar Holz, vereador do MDB, Marlon Praz Centeno, vereador do PDT, Wendel Capes, vereador do PDT, Vacilo dos Santos, vereador do MDB, Alexandre Borchardt, vereador do PP. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 3 de 2019, oriundo da Comissão de Finanças. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2019 dispõe sobre o processo de julgamento de contas do governo da administradora do Executivo Municipal de Turuçu, referente ao exercício de 2017 e da outras providências. A Câmara Municipal de Turuçu, no uso de suas atribuições legais, considerando o parecer prévio exagerado e sarado de número 20.126 pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo número 005462-02.00/13, 17-0. Recomendado a aprovação das contas do Executivo Municipal de Turuçu, exercício financeiro de 2017. Considerando o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, que emitiram parecer favorável ao projeto de decreto legislativo relativamente à prestação de contas do governo da administradora do Executivo Municipal de Turuçu, exercício financeiro de 2017, decreta. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas do governo da administradora do Executivo Municipal de Turuçu correspondentes ao exercício de 2017, gestão da senhora Selmira Mila Fehrenbach, de acordo com o parecer prévio exarado de número 20.126 de 16 de abril de 2019, relativo ao processo número 005462-02.00/17-0, emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Turuçu, 16 de setembro de 2019. Vilma Melim, presidente. Encaminho o referido projeto de decreto legislativo às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei de mensagem número 20 de 2019, oriundo do Executivo Municipal. Você tem que ler todo ele, né? Projeto de lei número 20, 2019. Mensagem do projeto de lei. Senhora Presidente, nobres vereadores, considerando a necessidade de adequação e a legislação pertinente para o incentivo e fomento do turismo municipal. Assim, é de suma importância a criação do Fundo Municipal de Turismo, pois será um instrumento de financiamento das políticas públicas municipais que compreendam as ações destinadas ao incremento do turismo no município de Turuçu. Com o Fundo Municipal de Turismo implantado, o município estará apto a captar recursos, ter aprovação de projetos junto ao Ministério do Turismo, receber verbas federais e estaduais, fundo a fundo,
doações, produtos de operações de crédito e contribuições de qualquer natureza destinadas ao setor do turismo. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberações dos nobres edis. Turuçu, 17 de setembro de 2019, Pedro Antônio Turtenhagen, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei número 20, 2019, institui o Fundo Municipal de Turismo do município de Turuçu, FMTT, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Turismo de Turuçu, FMTT, que tem por objetivo captar recursos para o desenvolvimento e incentivo ao turismo no município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. O FMTT será administrado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, na pessoa do secretário municipal. Parágrafo único. O controle contábil do FMTT será realizado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 3º. São atribuições do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo. Inciso 1. Estabelecer políticas de aplicação dos recursos do FMTT em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo. Inciso 2. Incentivar a realização das ações previstas no Plano Municipal de Turismo e acompanhar sua execução e avaliar os resultados. 3. Submeter ao Conselho Municipal de Turismo FMTT Desportos o plano de aplicação do FMTT em consonância com o Plano Municipal de Turismo, com o orçamento, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual. 4. Submeter ao Conselho Municipal de Turismo as demonstrações anuais de receita e da despesa do FMTT fornecido pelo setor financeiro municipal, assim como qualquer outra documentação comprobatória da situação econômica financeira do fundo que lhe for solicitada a qualquer tempo. 5. Assinar cheques com o responsável pela secretaria. 6. Ordenar empenhos e pagamentos das pessoas das despesas do fundo. 7. Encaminhar ao prefeito municipal para aprovação e assinatura minutas de convênios e contratos com entidades públicas municipais, estaduais e federais, referentes e recursos administrados pelo fundo, devidamente analisados e homologados pelo Conselho Municipal de Turismo. 8. Providenciar junto à Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças as demonstrações que indiquem a situação econômica financeira do fundo. 9. Apresentar ao prefeito municipal a prestação de contas da gestão dos recursos do FMTT, acompanhado de análise e avaliação da situação econômica financeira do fundo, com base nas demonstrações mencionadas, anexando as peças contábeis que lhe forem fornecidas pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 10. Manter os controles necessários sobre os convênios e contratos celebrados com entidades públicas municipais, estaduais e federais, inclusive empréstimo financeiro com estabelecimentos bancários da rede oficial na área do turismo. 11. Encaminhar mensalmente ao prefeito municipal relatório de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços prestados pela entidade conveniada ou contratada. Parágrafo único. As atribuições previstas nos incisos 5 e 6 têm seu exercício condicionado à delegação específica de competência pelo prefeito municipal.
Artigo 4º. São atribuições da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças. Inciso 1. Manter os controles contábeis e financeiros de movimentação dos recursos do FMTT, obedecido o disposto na legislação pertinente. 2. Incorporar ao patrimônio municipal os bens adquiridos com recursos do FMTT, citando a forma de aquisição. 3. Apresentar no fim do exercício e sempre que solicitado a relação dos bens adquiridos com recursos do FMTT. 4. Ao final do exercício, representar as seguintes peças contábeis ao secretário de Educação. Alínea A. Balanço orçamentário das operações do FMTT. B. Balanço financeiro das operações do FMTT. C. Depositar em conta oficial em estabelecimento de crédito oficial conforme dispuser o regulamento os recursos do FMTT. D. Aplicar no mercado de capitais através de estabelecimento de crédito oficial o excesso de caixa existente, obedecida a programação financeira previamente aprovada. Artigo 5º. Constituem recursos do FMTT. Inciso 1. Os aprovados em lei municipal constantes do orçamento do município. 2. Os auxílios e subvenções concedidos por órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 3. As doações de entidades privadas, nacionais ou estrangeiros. 4. Os provenientes de financiamentos obtidos em instituições financeiras. 5. Os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades e dos demais bens. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 17 de setembro de 2019. Pedro Antônio Turtenhang, prefeito municipal em exercício. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu gostaria, pessoal, esse convite que o pessoal da terceira idade nos fez, né? Até aquele dia eu achei que eu poderia ir, né? Seria após, que daria tempo, mas não, como começa às 14 horas, né, Lete? Me parece, Então não tem, parece que o desfile vai ser das 14 às 3, né? Então não vai ter como eu já falei com a Ronildo também que para mim não daria, a não ser que aí. Mais algum vereador? Também queria colocar, aliás, o médico, né? A gente achava que o Orton ia vir, né? Lá para o postinho da São José, mas não. Acho que hoje parece que eles vão colocar essa doutora que está aqui, no postinho do centro aqui, vão passar para lá, né? E aí vão trazer outro para cá, porque eu acho que ninguém quer trabalhar assim, não gosta de trabalhar por exemplo, mais para dentro da colônia. Eu não sei o que acontece aí, né? Então seria passar essa para lá e trazer uma outra para cá. Uma boa tarde a todos, vereadores. Queria comunicar, então, que sexta-feira, né, foi pedido pela diretora Vera, o pessoal do Caldas Júnior vir fazer uma visita aqui na Câmara. Então, sexta, dia 27. E aí também a gente queria que algum vereador, né, ou mais de um, quando quiser, pudesse estar presente. Os turnos da manhã e da tarde eles vão vir. É no mesmo dia que a gente vai fazer a avaliação da feira. O Marlon vai estar de manhã na feira, né, Marlon? E eu de tarde. Então, se algum vereador puder ficar aqui, um da manhã e da tarde. Pode vir? Alguém pode vir de manhã? Eu me comprometo.
comprometo também. Quem quiser, fico pode ser aí. mais de uma, só porque para eles não É virem porque aqui, na não tem feira, ninguém. a feira já, vários anos já, né, fui sempre, eu acho que é bom mudar, né? E eu fico, então, eu sou uma que ficarei, né? Gostaria de mais gente, até porque é bom. E em relação ao convite lá da Romilda também, eu não sei, é das 14h30 até as 15 horas, eu acho que é 15h30, né? Eu acho que quase que impossível, mas se alguém ainda quiser ser jurado, só vai perder o dia aqui na Câmara. Vai depender do que a gente vai ter naquela data. Esse horário não tem como, né? Mas eu Pior é já que- mandei um ofício falando sobre isso, sobre esse horário, então... O pior é que quantas vezes eu vou lá agora, assim, depois no baile e falo, ó, eu tava na sessão, eles nem se ligam, ninguém se toca. Eu acho assim que isso é negociável até, porque poderia... Sim, isso é negociável até porque a gente não sabe o que a gente vai ter naquele dia. Se eles quiserem Exatamente. trocar ou não. Mais algum vereador? Que horário que eu vou mesmo no Caldas Júnior? É quinta de tarde, né? No Caldas e sexta de manhã na Urbana? Tá. Vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 30 de setembro de 2019, às 15 horas.